Que missão agora eu consegui falar, né, a minha singela história. E depois dessas apresentações tão lindas e tão musicais e tão profundas, né? Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória empreendedora aqui na região. E eu vim para cá por conta também do Fábio Pedalino, é por isso que eu estou aqui, e da Suzana, esposa dele. Mas eu vou contar para vocês hoje a história da minha vida empreendedora. Então, vamos lá. Qual que é, Derek? Achei? Bom, a minha vida empreendedora começou com pantufas. Aqui na plateia tem bastante gente que me conhece, mas eu não sei se vocês sabem dessa história. Que quando eu era jovem, adolescente, fui lá com uns 13, 14 anos, eu sentei na máquina de costura da minha mãe e fiz pantufas. E foi divertido fazer pantufa, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz 10, fiz 20. Resolvi vender pantufa. E aí eu comecei a vender pantufa para meus amigos, para a família, para todo mundo. E achei divertidíssimo fazer as pantufas, vender, ter meu dinheiro. Eu tinha 13, 14 anos. E aí fiz bastante pantufa, o tempo foi passando, eu namorava um rapaz naquela época, e o irmão dele era palhacinho de festa infantil. E um dia ele me chamou e falou: "Você quer aprender a ser palhacinha?" "Quero!" E aí eu virei palhacinha chiclete. Eu animava festas infantis. E aí eu estudava, eu sempre gostei muito de estudar, e nos fins de semana eu fazia as festinhas infantis. E aqui aquela foto, sou eu e meus 2 irmãos, na época que a gente morou no Canadá. E eu sabia falar inglês, eu fazia aula de inglês, e eu vou relacionar tudo isso daqui a pouquinho para vocês. E quando eu tinha 17 anos, eu tinha um professor, o David, ele me chamou para dar aula de inglês. Eu comecei a dar aula de inglês. Então, com 17, 18 anos, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer faculdade na Unicamp, em Campinas. Eu já tinha vendido pantufa, já tinha sido palhacinha e eu dava aula de inglês. Mas a minha mãe sempre falava: "Minha filha, não vai ser professora. Professora é miséria garantida, então não vai fazer isso da sua vida." E eu tinha cá por mim que eu não ia ser professora, porque era miséria garantida. E a minha mãe falava isso e pronto, né? E aí, lá eu conheci um cabeludo, o Claudião, e eu me apaixonei pelo Claudião, né? E imagina isso, né? A princesinha da mamãe e do papai, apaixonada pelo Claudião cabeludo. Mudei de Campinas, abandonei a Unicamp, larguei tudo e vim com o Claudião pra cá, morar no Gamarra. Só que lá no Gamarra, na época, não dava para morar, era muito difícil. Lá não tinha luz elétrica, não tinha eletricidade, não estrada, não pegava. Então a gente mudou para Caxambu. E aqui em Caxambu, peraí, antes disso, né? Eu casei, junto disso, logo depois, veio a Tainá. Esse aqui é o meu casamento na igreja e na família. Eu fiz 2 casamentos. E depois, junto disso, nasceu a Tainá. E aí, a vida precisava acontecer, né? E eu identifiquei uma grande oportunidade. Caxambu, na época, tinha só uma escola de inglês. Eu falei: eu vou abrir uma escola. E eu abri uma franquia lá em Caxambu, que era a Planet Idioma, que era um braço da Wizard. E eu abri essa franquia e a franquia foi um estouro, foi um sucesso, né? E nisso nasceu a Inaê, 2 filhos, a franquia dando certo, a vida acontecendo a mil maravilhas. Quando
de repente, eu engravidei do Theo, meu terceiro filho, e junto disso, meu pai ficou doente. Foi um baque na minha vida isso, né? Na época eu já estava fazendo faculdade, porque como eu tinha largado a Unicamp, falei, não, eu tenho que fazer depois, né? Já tinha, então eu fazia faculdade, eu tinha 3 filhos para cuidar, o meu pai doente, a escola foi muito para mim. Eu resolvi me desfazer da escola e dar um tempo. Fiquei um período em casa, cuidando da família, e eu tive que criar coragem para tomar essa decisão. Porque, primeiro, nos negócios, a gente aproveita essa oportunidade, né? A gente acha uma oportunidade, aproveita a oportunidade e a gente, de vez em quando, tem que tomar decisões. E a decisão de vender a escola, ela foi uma decisão que foi divisora de águas na minha vida, né? E aí, durante um tempo, eu fiquei em casa me preparando para abrir a minha segunda empresa, que foi a Pedaços de Minas. A Pedaços de Minas, ela não existe mais, né? Pelo menos não por enquanto, que eu já estou com a ideia de voltar com ela. Ela era uma empresa que trabalhava arte em tecidos. Então, a gente fazia bolsas, quadros, decorações. E essa empresa também deu muito certo. Durante os anos que ela funcionou, ela começou assim a expandir. Eu precisava viajar muito, porque nessa época ainda não tinha as lojas online que funcionavam. Então, era muito no presencial, estava começando. Eu ganhei um prêmio, se vocês procurarem por Vanessa Bianco, Pedaço de Minas, tem um pouco da minha história no YouTube, quando eu ganhei esse prêmio contando um pouco da minha história. E a empresa começou a crescer e eu precisava viajar muito. No entanto, eu tinha 3 filhos, eu tinha uma família. E aí, o que eu tive que fazer, né? Nessa época, eu analisei, pensei bastante. O que eu ia fazer? Eu ia expandir a minha marca, eu ia continuar crescendo, continuar viajando, ou eu ia dedicar para minha família? Eu resolvi dedicar para minha família. Eu investi na família, deixei a empresa de lado e, junto com isso, quando o Theo nasceu, a gente fez um investimento que era nos olivais, nas oliveiras. Por isso que eu sou a moça do azeite, que ele me chamou, né? O Jordão me chamou. Então, em 2007, junto do nascimento do Theo, a gente fez o plantio das primeiras oliveiras e eu sabia que ia ter um período de espera até que os azeites começassem a vir, né? E lá para 2015, 2014, a gente teve as primeiras produções. Primeira vez que a oliveira começou a dar os frutos. E o que aconteceu? A gente tinha um grande desafio pela frente, que era como que a gente ia transformar as azeitonas no azeite, lá mesmo no Gamarra. Então, a gente tinha pouco recurso e, com isso, a gente montou uma prensa. Esse daqui foram as primeiras vezes que a gente fez na casa da Mag. Eu não sei se a Mag está aqui na plateia. Ontem ela estava aqui, né? E a gente foi fazendo com que os olivais Gamarra se concretizassem. Mais um sonho se concretizando. E o que era o grande sonho nosso? E é ainda. Aqui é o Vale do Gamarra e lá o lugar é muito bonito. A natureza é muito preservada. E o grande desafio nosso é conseguir achar uma atividade econômica que nos traz sustentabilidade e que a gente possa fazer aquilo que a gente realmente acredita, que é cuidar do nosso entorno, cuidar das pessoas que estão no nosso entorno e conseguir viver bem, com abundância. Hoje em dia, a Olivais Gamarra tem 18 anos, né? Chegou à maioridade. A nossa prensa mecânica fica no lagar dos nossos parceiros, a Ana está aqui, né? E a gente tem uma gama
de produtos grande, né? A gente tem os azeites extra virgem, azeites artesanais. Eu tenho uma linha também de produtos com azeites de amigos olivicultores. Tem o extrato que a gente faz da folha da oliveira, os óleos cosméticos e terapêuticos. E a gente tem já 6 prêmios internacionais. E desde 2019 a gente começou a mandar o nosso azeite para o mundo, né? Para as premiações internacionais. Então a gente já tem esses 6 prêmios. E a gente tem a parte de turismo, de experiência. Então a gente recebe lá no Olival as pessoas que querem visitar, conhecer, aprofundar um pouquinho na nossa história. A gente está começando agora a parte de oliveiras para jardim e bonsais de oliveira, que a gente está fazendo uma reforma do Olival. E dentro de tudo isso, o que eu queria perguntar para vocês é se vocês acham que eu parei por aqui. Não? Não mesmo, né? Aí eu tenho uma lista. Em 2 minutinhos eu falei, o que eu quero fazer, né? Depois disso tudo, né? Eu coloquei algumas coisas, não vou falar delas. Eu resumi um pouquinho a minha fala. E eu quero encerrar a minha história, que eu vim aqui contar para vocês. Eu trouxe um cartaz que ele me segue desde a época das pantufas, né? Ele ficava no meu quarto, tá vendo que ele tá até meio velhinho, né? E para quem sabe inglês, né? Tá aqui. Dreams are not something to wait for. They are something to work for. Ok? Os sonhos não são algo para a gente ficar esperando. Sonhos são algo para a gente lutar por eles, trabalhar por eles. Então, encerro a minha fala aqui e essa foi minha apresentação. Muito obrigada.